Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. O nosso convidado de hoje é José Ramalho Fontes, presidente emérito da AES. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Dedicou 40 anos da sua vida à formação de executivos. Sem dúvida nenhuma. Nestes 40 anos, o que é que mudou na formação dos líderes portugueses? Uma pergunta interessante e óbvia, não é? Portanto, mudou, por um lado, a qualificação generalizada, enquanto que nos anos 80, um grupo de participantes que acorreu à nossa formação e das outras escolas de negócio, embora a nossa seja a mais antiga, eh, fosse reservada a poucas pessoas e, portanto, o nosso programa PAD, que realizamos desde essa altura, fazia só em Lisboa, depois é que passou a fazer-se no Porto. Atualmente, nós temos muito mais participantes, não só do nível PAD, mas também de outros níveis mais abaixo, e ao mesmo tempo que nós, portanto, muitas outras escolas, a Nova, a Católica, o ISEG, o ISCTE, fazem formação de executivos, portanto, Uhum. multiplicando por 10 ou por 20 ou por 30 aquilo que existia em 80. Isso corresponde a um enriquecimento muito significativo da sociedade portuguesa. Ainda assim, diz frequentemente que os líderes portugueses são pouco qualificados. Têm essa Quer opinião? dizer, o que eu digo é que, de facto, há líderes pouco qualificados, e, por exemplo, no setor do vinho, ao qual me dediquei com mais atenção nos últimos 2 ou 3 anos, não 3 anos, 4 anos, claramente os produtores, claramente os donos, claramente os gerentes, têm feito um ótimo trabalho. Só há bom vinho, não há mau vinho também, mas carecem de uma perspectiva global da empresa. E, portanto, fixam-se em alguns aspectos importantes, produzem bem, nós, em geral, produzimos sempre bem, mas depois não atingem a visão global da empresa. E por isso costuma-se dizer, de uma maneira prática, que no setor do vinho há muita paixão e pouca razão. Hum. De facto, a gestão, a formação dos executivos aperfeiçoa a razão. Permite que a paixão encontre um enquadramento mais racional, mais lógico, mais de acordo com a realidade e menos dependente dos meus humores, dos meus gostos, das minhas simples tendências. Mas é um problema essa falta de visão racional que se estende a todo o setor, a todo o tecido empresarial? Ou Todo identifico. ensino empresarial não é verdade. Eu disse isto, portanto, e é uma pessoa muito interessante. Aliás, podemos descer um pouco a esse detalhe. Varia Uhum. muito. Por exemplo, um setor que tenho acompanhado de perto também, o setor das frutas, dos legumes e das flores. Um setor que em linguagem, digamos assim, colega, dizer que não é um setor sexy. Uhum. No entanto, nos últimos 10 anos, este setor multiplicou por 3 a exportação e atualmente exporta 2,2 mil milhões de euros. 3 vezes mais do que há 10 anos. 3 vezes mais que há 10 anos. O setor do vinho, por exemplo, neste mesmo período, não exportou mais de 930 milhões de euros. Frutas, Atribui-se a uma. claramente. Porquê? Porque o setor de frutas, flores e legumes encontrou uma organização de produtores, uma organização eh, do próprio setor, com um presidente e os 2 primeiros presidentes, Manuel Nevra e agora o Gonçalo Andrade, que deu lógica ao trabalho dos milhares de produtores de flores, frutas e legumes. Deu lógica, e neste caso, deu lógica na área da exportação, na área da venda ao estrangeiro. Nessa lógica, essa falha ou lacuna que ainda existe na formação de executivos, de que modo é que tem afetado o potencial de crescimento da própria economia como um todo? Porque retira, e digamos, nestes 2 casos, retira eh, escala, e a escala prejudica a estratégia. É óbvio
e no caso, por exemplo, dos vinhos, que há sempre empresas micro ou nano, vamos dizer mini, micro ou nano significativas, vamos dizer assim, uma empresa mini é Valmilhão, por exemplo, que é extraordinário. De alguma maneira também quem produz a Fundação Engenho de Almeida é uma fundação média, claro, são coisas interessantes, há outras, mas é obviamente que estas sociedades, estas empresas, não podem crescer, têm o seu papel, mas não podem estruturar um setor. Uhum. Não podem estruturar um setor. Portanto, tem de ter uma outra visão. Neste capítulo, um caso interessantíssimo, o caso da Niport. A Niport está a vender 17 milhões de euros. Tem tido um crescimento enorme, porque a partir de um gênio que é a família Niport, o Dirk, quinta geração, que é um gênio, um indivíduo que tem uma visão do negócio, uma sensibilidade e um conhecimento extraordinário, que vai contra o que é corrente, mas conseguiu, através dele próprio e de um sócio, que é o José Teles, estruturar a empresa de uma forma racional. Portanto, é um crescimento ímpar para uma empresa desse género. Ímpar. Nessa lógica, acha que as políticas públicas deviam ser mais ativas no incentivo à formação de executivos e líderes? Sim. Evidentemente, tudo que for apoio e incentivo é útil. Tudo que for é útil. E, digamos, agora, acho que esta é uma afirmação um bocadinho, vamos dizer, polémica. Acho que os incentivos, porventura, podem ter estragado o setor em alguns aspectos. Vamos dizer assim. Vamos dizer nesse sentido. Em que sentido? Portanto, criaram a ideia que a formação de executivos passa pelos incentivos. Isto é, eu tenho incentivos, faço formação, Uhum. os incentivos porque o governo é X ou Y, passa a focar-se mais noutra coisa e eu deixo de fazer a formação da mesma forma. Eu tenho de fazer a formação porque é bom para mim, para a minha empresa, para os meus clientes. Quem Independentemente tem do ciclo incentivos, quem não político. tem incentivos. Uhum. Claro, eu próprio dar-me conta de que se faço um bom trabalho, vou buscar incentivos que existem, vou buscar tudo aquilo que me ajuda e vou também pressionar os órgãos de gestão, os órgãos públicos nesse sentido. Mas a formação é uma necessidade intrínseca, é uma necessidade intrínseca da própria pessoa. E por exemplo, tenho verificado com graça, aliás, no outro dia passou pelas minhas mãos um despedimento por extinção de posto de trabalho e achei piada porque estava lá subsídio de formação. Portanto, essa pessoa recebeu subsídio de formação. Há um subsídio de formação obrigatório. Uhum. Há um subsídio. E as empresas muitas vezes não consideram como uma coisa estratégica. Que nós dizem, é uma coisa pequena. Não, mas para lá escolhido. Para lá é uma coisa que é relevante e que as pessoas, vamos dizer assim, pela sua dimensão, não a levam a sério. Uhum. Vamos dizer assim. Mas de qualquer ponto a formação não é um plus. Não é uma coisa que se faz porque há subsídios, mas é uma coisa que é necessária intrinsecamente ao meu negócio. Então, mas como é que se cria nos empresários portugueses essa vontade, essa consciência de Sim. que a formação é realmente uma necessidade e não consequência de um Há incentivo? há dois caminhos muito bons. O primeiro é a concorrência. Uhum. No setor dos vinhos, estão a acontecer agora algumas aquisições que, vamos dizer assim, traduzem dificuldades de empresas boas. Dificuldades de empresas boas. Portanto, empresas boas, mas que não cresceram suficientemente, que não tiveram a rentabilidade adequada, porque não souberam equilibrar bem parte financeira com negócios, Uhum. exportações, e portanto, empresas que são alvo de compras de outras empresas.
essas outras empresas que vão comprar porque procuram escala e fizeram as contas e Uhum. verificaram que aquela empresa está barata. Certo. Portanto, isso purifica o setor. Uhum. Se quero crescer, se quero ter lógica, faz favor de melhorar, porque senão és comprado. Certo. Por exemplo, um caso típico, um- uma purificação do setor é porque as empresas menos competentes, menos bem preparadas, Uhum. são compradas. Isto purifica porque as outras veem. Sim, sim, É o sim. que está a acontecer no setor do vinho. Este é um lado. Este lugar, como é óbvio, é fazer com que as pessoas parem. Eu verifico, e é uma experiência de facto que experimentei na AES, vamos dizer assim, em todos os anos, em todos os programas, isso acontecia. Uma pessoa esplêndida, um ótimo gestor, um ótimo dirigente, um ótimo técnico, por parar para pensar, por parar para falar com os colegas, para falar com outras pessoas, resolveu problemas. Uhum. Desfez nós, encontrou nova forma de crescer da sua própria empresa. Porque as pessoas correm demais. Correm demais. As pessoas não pensam o que é melhor. E correr demais é mau. Portanto, por esse caminho, as pessoas vão vendo pelos lados, vão vendo ao lado o que é possível. E, portanto, como vê, como lhe perguntei, atualmente a oferta de formação executiva é muito variada. É rica. As escolas de negócios não posso dizer que estejam a abarrotar, que tenham lista de espera, mas a multiplicação de formação é significativa e, de facto, traduz o enriquecimento do setor. De volta à questão dos incentivos, Sim. o tecido português é composto por, sobretudo, micro, pequenas e médias empresas. Acha que o facto dessas empresas não terem recursos muito abundantes pode impedir o investimento nessa formação? Sim, sim. Não posso negar uma coisa óbvia. Não posso negar uma coisa óbvia, mas, como lhe digo, portanto, a propósito do setor do, não é, frutas, legumes e flores, foi mais importante, ou é mais importante, ou está a ser mais importante o papel da Portugal Fresh, da associação do setor, no sentido de as desafiar a crescer, propriamente o incentivo público, que obviamente também é procurado. Não é? Uhum. Mas repare, podemos ir a outros setores. Não é? Os setores pesados, os setores em que as multinacionais marcaram os setores maiores da economia portuguesa, talomecânica, portanto, o setor exporta, creio que 25 mil milhões de euros. Uhum. Muitas dessas empresas fazem formação. Essas empresas têm a correta valorização, embora eu sim penso que há aí uma coisa que ainda nenhuma dessas empresas, vamos dizer assim, também não é meio o caso, tenha marca, portanto, nenhuma dessas empresas é uma relevância internacional inequívoca. Ou seja, outro setor, por exemplo, componentes automóveis, um outro setor que exporta 12 mil milhões de euros, portanto, é o setor também em que há muitas empresas que fazem formação Uhum. multinacionais, Uhum. nacionais, mas têm formação. Eh, Quando descemos, portanto, para outro setor, portanto, o turismo, portanto, é outro setor também em que há um volume de negócio do turismo é enorme e é um setor em que a formação seria mais bem-vinda para que as empresas funcionassem ainda melhor e pudesse haver mais grupos pestanas, mais grupos Vila Galé, etc. E há bons grupos, Uhum. mas de qualquer maneira acho que é uma coisa que faz falta, faz falta. E essas empresas maiores e a figura do ecossistema têm à sua volta outras mais pequenas que Certo, crescem com elas e que com elas se tornam mais competitivas internacionalmente. certo.
Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu este ano, o setor do mobiliário, que não inclui apenas simplesmente os móveis, mas sobretudo o setor de importação de casa, exportou 2,2 mil milhões de euros. Uhum. O dobro do vinho. O dobro do vinho. Quer dizer, eh, são valores que traduzem competitividade internacional, que efetivamente é que é o verdadeiro teste da gestão das pessoas, das empresas. Disse que a formação seria importante para as empresas portuguesas funcionarem melhor. Neste momento fala-se muito de escassez de profissionais, de imigração de talento jovem Sim, qualificado. sim. Nesse sentido, também executivos com melhor formação seriam uma chave para reter essas pessoas em Portugal e na economia portuguesa? Uma excelente pergunta. Já acho que diz uma coisa boa, eh, porque efetivamente as pessoas vão para fora porque não encontram ambiente para desenvolver os seus talentos. De qualquer maneira, não é só o ambiente, é preciso também o nível económico. Uhum. Portanto, é evidente que não basta ter boa gestão, é preciso ter possibilidade de pagar. E possibilidade de pagar tem a ver com competitividade, tem a ver, voltamos outra vez, com dimensão. As empresas têm de ser maiores para poder pagar às pessoas melhor. Não vou estar a dar. Uhum. Têm de ser maiores. E isso vai também obrigar as empresas a concentrarem-se, a aquisições, a fusões e Razões, sim. aquisições, e isto reflete-se, por exemplo, numa área muito querida, que há algumas que estamos a costa, são as empresas familiares. Uhum. As empresas familiares são empresas nas quais o que está a dizer é particularmente importante, porque as gerações têm de preparar as outras gerações para gerirem os negócios. Certo. E isso passa pelos mais velhos. Por exemplo, ontem assisti a uma entrevista maravilhosa com o Dirk Nippert, uma coisa extraordinária. Não só porque ele disse, mas porque a atitude que ele está a ter em relação aos filhos, que são a sexta geração, é exemplar. Uhum. Eh, ele ajudou a empresa do pai, uma empresa tradicional de vinho, uma empresa boa, uma boa marca, mas o pai deu-lhe possibilidade e ele impôs, primeiro, concentrar a propriedade dele, comprar a empresa à irmã, por exemplo, Uhum. coisa interessante. É um caso que está publicado no livro. Comprar a empresa à irmã, portanto, escala, Uhum. escala, e depois a partir da escala fazer uma organização racional, que no caso dele foi baseado também na intuição, mas em que efetivamente há ali uma racionalidade de respeito pelas pessoas, deixar trabalhar. E, portanto, o filho mais velho, o Daniel, está a ter um comportamento semelhante no outro nível. Quer dizer, ele está como o pai em relação ao avô, mas com uma empresa muito maior. E então, Uhum. quem dizia o pai ontem, uma coisa maravilhosa. Eu até à data, o pai agora está um pouco doente. Até à data, o meu filho Daniel era o meu braço direito. Mas a partir de agora, eu sou o braço direito do meu filho. Esta é uma expressão que tem um poder extraordinário. E uma visão extraordinária do negócio. Uma pessoa viva, uma pessoa ativa, uma pessoa brilhante, que se dá conta, tem de ser o braço direito do filho. E a questão do plano de sucessão a funcionar bem. Repare, numa empresa que ele fez crescer, intencionalmente, de uma forma estratégica, não de uma forma acidental ou porque, digamos, outra razão extrínseca, uma coisa fundamental, e conseguiu, na linha, aliás, que dizia com graça, e depois dei-me conta de uma coisa interessante. A minha filha, que não gostava dos negócios de vinho, este ano começou a interessar-se, e é uma das coisas que eu tenho mais engraçadas, que não há nenhum pai que resista, está sempre a telefonar-me a perguntar como é que é, o que é que acontece. Eh, é um caso típico de que a dimensão, vamos dizer assim, e a sua genialidade
estão a permitir que seja uma empresa extraordinária que retém os filhos. Retém? Disse que era preciso escala para as empresas pagarem melhor, Não, à vontade. ter profissionais. Sim. O que é que está a travar as empresas micro, Sim. pequenas, de se juntarem e criarem realmente essa escala? 3 coisas. Falta de visão de gestão estratégica dos donos ou dos diretores gerais, né? É a Uhum. primeira causa principal. Segunda coisa, não fazerem formação executiva, portanto, não conhecerem os concorrentes, não conhecerem os colegas, terem uma visão demasiado fechada do seu negócio. Muitas vezes um bom negócio, mas não veem os outros ao lado e não veem que o seu bom negócio pode ser um melhor negócio. Uma segunda. E depois, de facto, nós os portugueses temos tendência a ficar, vamos dizer, uma coisa que a ordem dos engenheiros, à qual eu pertenço, nós temos uma visão mais de engenheiros, nem sempre de gestores. Os engenheiros às vezes fixam-se na técnica, na máquina, e não tanto na empresa e no cliente. Vamos dizer uma espécie de um esquema tradicional. Nós precisamos de ter uma visão mais marketing, software de pessoas, visão internacional. De alguma maneira, repara, esta visão internacional foi aquilo que permitiu que o setor dos jurídicos crescesse, melhor, que o Estados Unidos crescesse, mas, digamos assim, não tem crescido como tanto. O setor têxtil crescesse, um outro setor extraordinário de crescimento tem sido o setor calçado. Certo. O setor calçado é um setor extraordinário porque tem uma visão internacional sistemática, a visão internacional em que se concretiza aquilo que é uma das palavras que está na base do ecossistema, competição. Eu coopero em coisas que são comuns com os meus concorrentes, mas cada um compete no seu lado. É uma outra visão da questão da escala. Exatamente. E há exemplos extraordinários. No setor do vinho há 2 exemplos paradigmáticos. Um é o Douro Boys, onde está inclusive o Niport, por exemplo. Está o Niport, o Almião, está estão os Roquetos, está o Crasto, está o Valado, etc. Portanto, e o caso dos lavradores de feitoria. Um outro caso que é do século XXI, bem parece do século XXI, mas que o organismo, digamos assim, incluiu 15 produtores mais pequenos no Douro e permitiu criar marca, criar dimensão que nenhum deles sozinho podia conseguir. Já disse que achava que esta questão da formação não se resolvia com incentivos públicos, mas para terminar, queria perguntar-lhe que mensagem é que deixaria um futuro governo que saísse das eleições de 10 de março em relação à necessidade realmente de formar os executivos portugueses e o que é que esse poder público e político pode fazer? Acho que há uma coisa simples e prática. O PRR inventou as agendas mobilizadoras, que a Patrícia seguramente acompanhou. As agendas mobilizadoras são um instrumento extraordinário de competição, de visão da atividade de uma maneira ecossistémica. O caso paradigmático é a agenda mobilizadora do setor do vinho. Um investimento muito significativo de diferentes operadores à volta de questões estratégicas. Obrigar essas agendas mobilizadoras a irem até ao fim, a fecharem os assuntos, a tirarem todo o sumo daquilo do investimento feito. Obrigar as agendas mobilizadoras a irem. São exercícios extraordinários de cooperação de instituições diferentes à volta de um problema comum. Mas temo que isso não aconteça? Repare, todas as organizações humanas estão sujeitas ao atrito. Aliás, é o atrito que nos permite andar, não sei como sabe. Se não houvesse atrito, nós não conseguimos andar. Portanto, essas agendas mobilizadoras, portanto, conheço várias, essas agendas, pela sua complexidade, têm tendência a ter atritos, a ter dificuldades. Portanto,
não é fácil, não é um caminho triunfal. O facto das pessoas, as 70 instituições, 50 instituições se porem de acordo e haver dinheiro para isso, que aquilo funciona bem. As lideranças são importantes. Portanto, o governo, e desta perspectiva, o governo pôs dinheiro. As pessoas vamos lá pedir contas, reuni-las, partilhar experiências umas com as outras para uma segunda volta. E isto, repá, era uma coisa que, do meu ponto de vista, podia ser emblemático de tirar consequências práticas do PRR. Isto são iniciativas do PRR e estas agendas mobilizadoras, como está escrito, são agendas mobilizadoras. Mobilizaram? Ótimo. Elogiemos. Reforcemos o apoio que lhes demos. Tivemos dificuldades. Acontece quando funcionaram mal. Castiguemos. Obriguemos a prestar contas. Como está a ver? Certo. Por isso, parece-me que é uma coisa prática, uma coisa que não é nem mítica, nem ridícula, uma coisa que tem umas largas dezenas de agendas mobilizadoras que mobilizaram umas largas centenas de instituições, negócios, empresas, associações, universidades, instituições de investigação, e a experiência de trabalhar em conjunto pode ser um magnífico incentivo, se apoiado, se sublinhado, se apresentado para novas aventuras, porventura maiores, portanto, envolvendo mais dinheiro, envolvendo mais pessoas, com objetivos mais ambiciosos. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Foi um gosto. Foi um gosto. Até à próxima.